gente vai falar agora sobre um assunto muito sério. As denúncias de casos envolvendo violência nas escolas subiram cerca de 50% em 2023 e informou isso o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De janeiro a setembro foram registrados 9.530 chamados por meio do Disque 100, que é o número onde você pode discar para denunciar a violência dentro das escolas. Hoje aqui no Bispo Afê, eu estou tendo o prazer de receber a delegada e secretária de Segurança Pública, Michele Santana. Tudo bem, delegada? Tudo bem, Bispa. Muito prazer. Bem-vinda no Bispo Afê em Família. Estou muito feliz de estar aqui, agradecer a Deus por esse momento de entrar aqui na casa das pessoas e levar um pouco de informação. É tão importante nós sabermos como lidar com a violência, porque a violência não é mais uma opção. Ai, não quero conviver. Ela está na sociedade, infelizmente, ela não tem diminuído ao longo dos anos, ela só tem aumentado. Então é importante saber como conviver numa sociedade que está cada vez mais violenta, né, delegada? Infelizmente, né, a realidade do nosso país traz essas verdades que a gente precisa fazer um enfrentamento. As nossas crianças, os nossos jovens merecem proteção integral. É isso que a Constituição prevê, é isso que é o direito essencial dela. O Estado tem o dever de garantir segurança, garantir a vida, integridade física, todas as formas que possam gerar ali para a criança o seu bem-estar. Então, nós estamos diante de um problema que nós, adultos, e a sociedade civil como um todo, temos essa responsabilidade e essa carga. De tratar, saber acompanhar. Só que nós temos um dado que chama muita atenção. No Disque 100, das 9.530 denúncias, mais de 1.200 dizem respeito a casos em que professores agora se tornam vítimas, delegada. Pois é. Então, infelizmente, né, os professores são os que nos formam. Eles são pessoas especiais nesse mundo que levam esse conhecimento para as crianças, né? Tão importantes, não é, delegada Michele, na nossa infância, nós levávamos presentes para o professor, no dia do professor. Quando o professor entrava na classe, nós ficávamos de pé para recebê-lo. O professor falava, se fazia então silêncio dentro da sala de aula. O respeito que antigamente, né, da minha época, aqui não revelando a minha idade, a gente era totalmente diferente dos dias atuais, né? E aí, como que nós vamos trazer essa realidade, dessa adaptação, essa modernização que a internet traz também, que também possibilita o estudo, agrega, mas como levar ao professor e levar a essas crianças a compreenderem que o respeito é a base dentro de uma sala de aula e também o reflexo do que está acontecendo dentro da sua casa. E muitas vezes o comportamento delas é reflexo na escola. O que está acontecendo com aquela criança? A criança não é nata, é verdadeira e muitas vezes ela leva para a sala de aula esse comportamento e acaba sendo desrespeitosa com os professores. Eu acho que há mais dificuldade ainda de se lidar com os jovens, os adolescentes, né? Porque a criança ali, eles têm a mais habilidade em lidar e modificar ali aquele comportamento. Interferir, o professor ainda tem consegue um espaço para fazer uma interferência muitas vezes definitiva, né? Exatamente. Nessa agressão que às vezes já é o dia a dia da criança, né? Ela não conhece o ambiente não fora. Conhece. Eu acho que a dificuldade do profissional está ali em lidar com os jovens, né? Porque as opiniões aparentemente estão formadas ou eles estão induzidas por um ídolo que eles acreditam ser um ídolo, né? Às vezes não tem uma palavra de afeto dentro de casa, não tem uma igreja para buscar a palavra certa e correta, e conflitos como desemprego, violência que a mãe sofre. Então, esse mundo, nós estamos todos conectados. Se a gente olhar a conexão do que acontece
com uma pessoa simples, gera ali um reflexo na escola. Quiçá o caso que teve do menino que esfaqueou a professora na escola, na sala de aula, né? Acho que foi o ano passado, em 2023. Então, assim, nós sofremos com aquilo, né? Após aquele episódio, houve um movimento todo de como, olha, despertou-se, né? Casos graves em escolas, acontecendo tanto com alunos, também quanto professores. E qual é como que a sociedade pode se envolver para neutralizar um pouco esse impacto social, que aí entra a desigualdade, entra as políticas públicas, entram tantos fatores que culminam na violência, né? A falta de oportunidade, muitas vezes, a escassez. Mas como que a sociedade pode se mobilizar para trazer um pouco mais de segurança, um pouco mais de amparo para os seus filhos que vão estar convivendo nesse mesmo ambiente dentro da sociedade, delegada? Eu acho que começa com diálogo. Hoje mesmo, esse tema, quando a gente leva para a casa das pessoas, começa ali uma forma de a gente fomentar ideias para que as pessoas passem a dialogar sobre isso. O problema do outro também é o nosso problema. As crianças estudam em escolas públicas e também em escolas privadas. As escolas privadas também não escapam de alunos que ali sofrem algum tipo de violência e externam, e multiplica-se esse comportamento. Então, política pública tem a ver com conversa, tem a ver com tolerância, com empatia. Qual é o problema do outro? Não, aquele problema não me afeta? Afeta sim, porque nós, como sociedades, estamos conectados. O poder público, não basta só a escola estar nessa responsabilidade. As famílias, né? Porque quando a gente coloca o nosso filho na escola, existe um dever de responsabilidade. Então, tudo o que acontece com aquela criança, seja fisicamente ou até psicologicamente, a gente pode até imputar que ali, olha, a gente busca a resposta no professor, a gente busca a resposta no diretor, mas a família precisa estar conectada e interagindo. Eu acho que eu concordo com você, delegada, integralmente, porque até como secretária eu quero te fazer mais uma pergunta, mas eu concordo plenamente porque a escola, ela vai educar a educação acadêmica do teu filho. E claro, nós esperamos que os professores que são profissionais admiráveis, sejam um bom exemplo, eles também sejam um arquétipo social importante para a criança poder copiar, que às vezes ela não tem dentro de casa aquela referência. Mas a educação do respeito, a educação do amor ao próximo, a educação da solidariedade, da caridade, tudo isso, quem vai passar são os pais. Não tem como você terceirizar isso, né? Não tem como você contratar alguém que vá transmitir para os teus filhos o que é ser um cidadão, o que é ser uma pessoa de bem. E eu acredito, delegada, me corrige se você pensa diferente, que os pais têm... não é questão de tempo, mas eles têm perdido a oportunidade de ter tempo de qualidade com os seus filhos, onde se transmite esses valores tão fundamentais, né? Eu concordo, sim, com a senhora, Bispa. Eu vejo que o mundo está tão dinâmico, né, que as pessoas, há uma necessidade também de trabalho, às vezes rotinas exaustivas. Isso, essas rotinas exaustivas. Mas eu acredito que os celulares têm roubado muito tempo da família, né? Exatamente. Eu luto, por exemplo, com a minha filha, que ela tem 5 anos, que ela quer celular, eu falo que ela não tem idade. Ao mesmo tempo eu falo, poxa, ela vai ficar para trás? Não. Ela pode ver um pouco, mas eu sou totalmente contra, não... Mas essa dose, né? Porque também essa é a geração dela. É a geração dela. Esse equilíbrio, né? Exatamente. Interage, sabe mexer, mas vamos ter um tempo aqui. Sim, porque meu medo é que quando ela pegue, ela se esbalde. E aí eu não consigo mais recuperá-la. Então eu vejo assim, o que a gente pode fazer? O diálogo. O que a escola pode instrumentalizar? Será que tem um psicólogo? Quando a escola identifica que, de repente, tem uma criança que está passando por algum problema familiar, ela pode, de repente, usar um equipamento, chamar os pais,
perguntar se não quer um encaminhamento para algum setor, área social, algum psicólogo, ao setor da saúde, né? A gente precisa conversar, não é só na área da segurança, com policiamento ostensivo, preventivo, né? A gente tem que pensar como seres, como pessoas que precisamos ser cuidadas. E as raízes desse problema, exatamente, né? O policiamento, vamos dizer, claro que foi depois que aconteceu, ou ali para estar evitando. Mas qual é o problema, a raiz, qual é o X da questão? O que a gente, como sociedade, pode fazer? Aqui no seu programa, aqui levando esse conhecimento ao domingo, famílias podem estar conversando. Alguns assuntos que são tabus precisam ser enfrentados. Os assuntos desconfortáveis precisam ser colocados na mesa do almoço, né? Por mais desconfortável que seja, mas aquela malcriação, aquele comportamento estranho, aquela criança que não sai do quarto, não é que ele não presta, ou às vezes a própria mãe fala, esse filho eu já perdi esse filho. Não. Muitas vezes é um grito de socorro, né? Não podemos desistir dos nossos filhos, das nossas crianças. E a gente tem que ter um olhar de amor também quando a gente vê uma pessoa nessa situação. Porque às vezes os nossos filhos não estão, mas os outros estão. Sim. Então, eu acredito que uma rede de proteção que a gente pode fazer. O Conselho Tutelar está aí para preservar e ajudar, né, as crianças no momento ali de fragilidade. Quando se busca um posto de saúde, muitas vezes é possível fazer um encaminhamento por psicólogo ou psiquiatra, ou a pessoa está passando por uma necessidade. Então, como assim? A gente fala de escola, mas a gente fala de outros setores que estão ligados, sim. Porque a gente quer que os nossos filhos vão para escolas, aprendam a parte pedagógica, sim, né? Mas que voltem melhores pessoas. Sim. E não se contaminem por comportamentos agressivos do amiguinho, né? Nós, como mães, a gente sabe que eles gostam de copiar muitas coisas, né? Tanto da parte de uso de roupas e também de comportamento. Eu vejo isso com a minha filha também. E é super, né? Ela é pequena, mas a gente tem que saber, como pai e mãe, mostrar os valores, né? Quando ocorre de alguma briga, eu simplesmente explico. Eu falo, olha, não pode, tem que conversar com a professora também ali cobra. Ela tem o privilégio de estudar num colégio particular. Eu não estudei em colégio público a minha vida toda. Mas meu pai também, mas vocês estudaram em escola pública numa época que a educação pública era até superior à particular. Vocês tinham aula de latim. Algo que eu sinto muita falta é a aula de educação moral e cívica, que era obrigatória no currículo, né? Onde a gente estudava a ética, a sociedade, e que hoje isso se subtraiu até... Tem crianças hoje que não sabem cantar o hino da nossa pátria, né? Não sabe. E muitos pais cobram esse comportamento da escola e não conseguem olhar para si e perceber que o problema está dentro de casa. E também, por outro lado, às vezes eu vejo pais que não permitem que os professores corrijam os teus filhos, né? São crianças super protegidas, né? Exatamente, muito bem colocado, porque ele entende que, olha, só eu posso dar uma palavra de educação ou ser um pouco mais exigente, né? Então, como é que o professor... Eu acredito que é por isso que houve esse aumento de agressões e violência contra professores. Eles também estão acuados. Tiraram a autoridade do professor. É claro que o professor não pode ser abusivo, mas o professor tem que ter autonomia, né? Autoridade da sala de aula. Porque na minha época, você está fazendo bagunça, você vai sair da classe. E que era ali, vamos dizer, uma medida de correção que não feria ninguém, ao meu ver, né? Eu nunca me sentia constrangida, porque eu sempre fui tagarela, né? Sim. Aí eu já saí umas vezes. Mas eu entendia que o meu conversar, e eu acho que isso cria senso de comunidade. O meu falar estava atrapalhando a classe inteira, né? Sim. De poder receber aquela aula que depois ia fazer falta na prova. Mas então... mas esse seu comportamento, eu também tive problema com esse comportamento, mas era uma coisa que era controlável. Isso! E acredito que na nossa época a gente sabia o momento certo de parar. Hoje não. Hoje é uma afronta. A palavra do professor para aquele aluno que também o enfrenta. Sim. Com insultos. Isso. Chega-se com agressões. Hoje, com a internet, pode-se criar perfis falsos e até denegrir a imagem do professor. Eu já vi isso. O que fere muito, né? Fere muito o professor, que ele fica realmente com medo de exercer
exercer a profissão. E como estimular esse professor a continuar dando aula com qualidade, Como, delegado? a chegar na sala de aula Com confiança. Com confiança de que, olha, hoje eu vou dar uma aula para os meus alunos e eu estou feliz hoje desse momento, né? Eu me entristeço de verdade saber que tem professores que se passaram por situações tão constrangedoras, né? Eu, assim como professor, é tudo para mim na minha vida, porque para ser delegado de polícia, a gente... Quantos anos de estudo? Nós estudamos e são professores que estão aí, que nos ensinaram. Então, quem passou no concurso público sabe a importância de um professor. Todos nós sabemos a importância de um professor. Ele, assim, a gente se baseia. O que a gente quer ser? O professor ensina, ele nos estimula. Tem gente que se dá melhor com português, com química, com matemática, se estimula com aquele professor. E como que a gente vai... curar ele dessa ferida, né? Então, temos alunos e também temos professores. Tem os dois lados dessa ferida que precisa ser conversado. Agora, um dado alarmante é uma pesquisa da Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica contratada pelo Projeto SETA e pelo Instituto de Referência Negra Peregum, coloca o ambiente escolar no topo da lista de locais em que os brasileiros mais afirmam ter sofrido a violência racial. A cada 10 pessoas que relatam ter sofrido racismo no Brasil, 3,8 foram vítimas da violência em escolas, faculdades, universidades, de acordo com a pesquisa essa pesquisa que esclarece as percepções sobre o racismo. É um tema difícil, né? Que falamos, conversamos, mas nunca sai, né, dos noticiários. Eu acho que só se sente a dor. Eu tenho um irmão negro, meu irmão mais novo, né? A gente tem 11 anos de diferença. Ele é filho do coração. E eu acho que só a família, quando você vê o teu irmão sofrendo, é a dor na hora de você conseguir mobilizar. Porque enquanto a gente fala como sociedade, mas não está doendo na tua casa, você se distancia desse problema. Mas esse é, sim, um problema real, que acontece todos os dias. E é um ambiente que é propício a isso, né? Porque as pessoas frequentam assiduamente, por causa da necessidade do aprendizado. Às vezes, eles entram numa intimidade que a pessoa não deu tanta, mas começa ali a falar da cor, falar do cabelo, falar da forma como se veste, né? E, infelizmente... esse ambiente, e acredito que o celular também estimula, né? Sim. Porque se propaga mais rápido. Informações boas chegam rápido. E as ruins também. E as ruins também. E eu, como mulher negra, que venho da periferia... Você chegou a sofrer dentro da escola, delegado? Olha, eu sempre tive alguns apelidos, né? Na minha época, assim, a gente não entendia que era uma forma de preconceito, racismo. Olha, cabelo disso, olha isso, aquilo. Mas já era. Isso, mas, por exemplo, hoje, dando exemplo da minha filha, que ela tem um cabelo enroladinho, ela tem a pele branca, mas o cabelo enrolado. Ela chega algumas vezes e fala, olha, a pessoa falou que o meu cabelo é feio. E eu não, eu falo, olha, o seu cabelo é o mais lindo do mundo, o seu cabelo... Então, assim, precisamos... E ela estuda numa escola particular. Sim. Então, assim, é um ambiente que é propício porque são muitas pessoas. Sim. São pessoas, pessoas brancas, negras, magras, altas. E formam-se panelas. Toda escola tem uma panela. Normal. Né? E ali começa, assim, talvez uma forma de perseguição. Às vezes uma pessoa se destaca, não tem o que falar, porque o preconceito não está só na cor. Não, imagina. Tá em qualquer... É o que eu falo, não adianta você fazer. Tem de todo tipo, tem contra a mulher. Então não adianta você também, diante disso, criar um vitimismo. Precisa trabalhar a conscientização de todos que estão ali convivendo com esse problema, tomar atitudes claras, né? A escola hoje precisa tomar... Exatamente, precisa ser enfáticos, né? Decisivos. Olha,
Hoje isso é bullying. Isso. Hoje essa forma de falar Não com a se pessoa aceita, não é se criminosa. aceita, é criminosa. Aquela pessoa se sente ofendida. Não é porque às vezes ela aceitou uma brincadeira que necessariamente aquilo não pode afetar. Como você bem colocou, né? Só quem sofre e se sente humilhado. Se a gente estiver num ambiente com jovens ou adolescentes e ele se tornar ali uma piada naquela roda de amigos, às vezes é uma questão de humilhação, né? Especialmente as pessoas ainda que não têm uma formação. Isso pode ser fatal, pode levar um adolescente ao suicídio. Então, isso é um assunto que precisa... Porque, às vezes, o que para um adolescente é uma brincadeira, ele vai sair dali sorrindo e acabou ali. Para um outro, é um ponto de hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Precisa ser claro, né? É claro que a mulher precisa saber se colocar porque ela vai enfrentar momentos de preconceito. A criança vai precisar transicionar para a adolescência, é um momento desafiador. Então, não é criar pessoas hipersensíveis, porque a vida é desafiadora, né, delegada? Todos os momentos nós passamos, eu brinco e falo que todo momento eu não sei quando eu vou sofrer uma derrubada, né? Não importa a idade que a gente tenha, possa ser de mais jovem, com 30, 40, 50, 60, nós precisamos estar preparados, porque a vida, ela é cruel em alguns momentos. E você precisa ter garra para enfrentar isso. A família tem que estar presente, as crianças precisam respeitar os pais, os avós, as tias. Às vezes, o adolescente, eles têm mais sabedoria, mas ele não respeita aquela pessoa que tem menos escolaridade. Ele tem que aprender a se orgulhar da sua família. Nossa, se orgulhar da sua história, gente. E respeitar a história, né? Se você hoje está podendo ter o teu celular e aí seu Dr. Google da família, é porque alguém, às vezes, um dia saiu do Nordeste do país, às vezes pegou uma carona sem ter dinheiro, dentro de uma caçamba de caminhão. Eu ouço tantas histórias assim. E veio e pagou um preço caro para essa criança poder ter uma vida melhor. E essa história precisa ser muito valorizada e não ser motivo de vergonha. Não, e muitas pessoas que não têm até nível superior estão bem financeiramente, não necessariamente se esforçaram muito. Não tem de gente com 2, 3 faculdades que não consegue trabalhar porque não tem essa garra, porque não tem essa garra. Mas Deus sempre coloca as coisas certas na nossa vida e a gente precisa se agarrar na fé. Sim. A gente tem que entender que nesses momentos difíceis que a gente passa nos nossos lares, é um momento que passará e a gente tem que manter a fé. Que aquele momento para o seu filho, que às vezes pode te afetar. Eu não quero ver minha filha sofrer, porque eu vou sofrer. Sim. Né? E assim sucessivamente, né? Nós queremos crianças bem educadas, a responsabilidade são dos pais, ou quem se coloca nessa posição. Seu tutor. Né? Do seu tutor, avós ou tios. Cuidadores. Né? Os seus cuidadores. Essa criança precisa ser abastecida com amor, porque se ela tem amor, ela automaticamente na escola, ela vai multiplicar a fraternidade, ela vai, eu brinco, né, falo, filha, você tem que dividir seu lanche. Sim. Né, não tem problema, um amiguinho a gente não pode brigar, a gente tem que conversar, não pode bater de volta. Então a gente tem que ensinar para as nossas crianças esses pequenos valores que se tornaram grandes, pessoas adultas, que também passarão para os seus filhos, né? A sociedade é responsabilidade nossa, né? Eu quero também, de certa forma, ajudar outras pessoas, né? A palavra, quando a gente leva a palavra do bem, não a palavra negativa, dentro dos lares, né? Às vezes a gente está num momento talvez ruim, de falta de dinheiro, ou passando por algum problema de saúde, e aquela família é afetada. Então, aquela criança já vai para a escola, ela vai desestimulada. Isso se ela não passa fome dentro de casa, que muitas crianças vão para a escola somente para lanchar, para comer, né? E é uma realidade do nosso país, grande. Né? Porque são oferecidas 3 refeições, né? Então, assim, a criança às vezes vai. Às vezes a criança também vai para a escola e se sente bem, porque o ambiente no lar não é da forma como ela merece ser tratada. Acho que um psicólogo na escola, se toda escola pudesse ter um psicólogo, muitas questões poderiam ser analisadas e o problema ser remediado, como questões de violência sexual contra as meninas. A maioria dos crimes sexuais acontecem no ambiente familiar, é uma tristeza dizer isso.
né? Com pais. O bullying, a gente identificar o bullying para não acontecer a violência ali dentro da escola ou fora. Porque quando a gente está se deparando com esses casos horrorosos de filhos matando pais, né? A escola também tem a condição de identificar. Claro. E buscar algum elemento para parar aquele... São as feridas da sociedade que vão sendo negligenciadas e que culminam na grande violência, infelizmente, que a gente sofre. E alguns princípios eternos, bíblicos, que curam, sim, primeiro o nosso interior, que a boca vai falar do que está cheio o coração. Quanto mais eu encher o coração de quem eu posso interferir, de amor, de respeito, de paz, mais isso vai transbordar ali na frente, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E um outro segundo princípio que eu acho todos os princípios bíblicos, mas tem alguns que eles resolveriam tantos problemas sociais, de convivência, que não faça ao próximo aquilo que você não deseja para si. Né? Quando você se coloca no sapato do outro e fala, puxa, eu não gostaria que fizesse comigo, então eu também já perdi o direito de fazer com o próximo. E já curaria muitas coisas que a gente já teria um limite ali, que foi o maior dos mandamentos, que eu sempre falo, Jesus ele foi tão sábio, de uma maneira tão simples, para que todos pudessem entender. Quando ele é questionado qual o maior dos mandamentos, e ele tem uma resposta tão maravilhosa, depois de tantos 2023 anos, continua sendo a resposta para os dias de hoje. Ame ao próximo como a si mesmo. Quando a gente coloca amor, né, delegado? Exatamente. Às vezes o simples é tão fantástico, viver o simples, né? A gente agregar essa informação, isso na nossa vida. Eu por exemplo, eu tenho a minha avó, que eu sou adotada, né? Eu tenho 2 famílias, então assim, tudo na minha vida, todas as dificuldades me fizeram chegar até aqui, e eu quero que as pessoas ouçam essa palavra de luta, de fé, que como uma garota de periferia conseguiu chegar aqui a um cargo tão cobiçado e tão legal, que é ser delegada de polícia. E eu passo pela escola, eu passo por 4 escolas públicas, né? Tenho um destaque ali, sempre falei bastante, mas eu tenho um destaque ali, que os professores falaram que eu era a melhor aluna, apesar... Eu acho eu também era, eu acho que é aí que você tem que se valer. Você, né, quer, por exemplo, dar uma resposta para alguém que está te enchendo a paciência, sim, que às vezes me questionava, mas você é crente? Só que eu sou a melhor aluna da classe. Sim. Quem que vai falar contra a melhor aluna da classe? Então eu acho que é um esforço, né? Sim. Porque a gente se estimula. Para representar exatamente a nossa causa, a nossa família, a nossa comunidade. Os valores que você recebeu, você também quer passar. Então, o amor, a simplicidade, né? Viver é muito simples, né? Basta a gente também ter a verdadeira empatia. Porque a gente fingir que a gente está preocupado com o outro é uma coisa. Mas se a gente consegue, às vezes, estender a mão, ajudar com uma palavra. Precisa estar expresso em atitudes. Exatamente. Né? Porque amor é verbo, né? Amor é verbo, amar. Precisamos conjugar, né? Atitude. Esse pessoal que fala que ama, mas não faz nada. Exatamente. Aí... Nossas crianças precisam ser amadas, né? Quando a gente vê, eu vejo assim, saída de escola, aquelas crianças pequeninas, me dá um conforto de ver aquela imagem, eles entrando na van, não, é muito lindo de se ver, né? Hoje, como adulta, eu consigo ver o quanto especial as crianças, né? Quando era na nossa época, a gente não... Mas é muito especial ver esse calor das crianças. Amei. Gente, adorei a delegada e secretária Michele Santana, de Segurança Pública, falando hoje sobre esse assunto que assusta tantos os pais, mas que tem sim cura. E o remédio está aí dentro de casa, através do seu amor, do seu respeito, dos princípios. E está o Instagram da secretária, @Michele
Santana. Exatamente. Obrigada, amei! Muito obrigada. Grande Deus abençoe. exemplo de superação, de vitória Todas e de uma nós. mulher, de todas nós, uma mulher mais que vencedora, cuidando do próximo. Fico muito feliz. Obrigada por carinho. Um beijo a todos. Muito obrigada por esse momento especial. Obrigada.